It's time! Começou a aula. Deixa eu tirar esse negocinho do chat que também está falando. Pronto. A tá toda branca agora, eu vou passar a escrever nela. Tá. Iniciamos oficialmente um outro tema que também está sendo relacionado a fenômeno de transporte. Nós falamos sobre transporte de materiais líquidos e gasosos, a princípio. Tá? Falamos de Bernoulli, falamos do conceito de vazão, tá? Andamos um pouco mais nessa área aí da dinâmica, Pascal, Steven, tá? E agora vamos entrar na termodinâmica, mas no conceito de transformação de energia. A primeira coisa que a gente precisa entender com relação à energia térmica é a que a gente chama de lei zero. Deixa eu ver aqui. O pessoal chama de lei zero da termodinâmica. Ficou horrível. Mas minha letra é feia também, tá, gente? Então, a lei zero fala sobre a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura, ela nada mais é que a agitação dos átomos. Tá? O grau de agitação. Nossa, que letra feia. Eu sei, minha letra é feia. Minha letra é feia, ainda com esse negócio. O grau de agitação dos átomos. Os átomos estão se agitando, eu digo que é a temperatura. Eu chamo isso de temperatura. O objeto está quente. Os átomos estão muito agitados, comparando com os átomos da sua mão, quando você toca. Então, significa que existe uma agitação maior do lado de cá do que do lado de cá. E aí você chama isso de temperatura. Aí você começa a pensar que a temperatura ela foi transportada ou foi levada à sua mão. Os átomos da superfície da outra mão, né, digamos que um objeto com uma temperatura relativamente alta, ou seja, com um grau de agitação térmica relativamente alto, quando você toca, existe uma troca dessa agitação térmica para outra superfície. Pode ser igual ou menor, né? O que a gente chama de lei zero da termodinâmica é isso. A primeira lei, oficialmente falando, né, que é a primeira lei da termodinâmica, que é a lei de transporte de energia, que é a lei clássica, por exemplo, para o funcionamento de um motor, por exemplo, para o funcionamento de qualquer tipo de 99% das máquinas térmicas que existem. Ela diz o seguinte: não vou fazer pelo trabalho, vou fazer pelo só um segundinho. Pelo trabalho fica ruim. Vou fazer pela quantidade de energia. Imagina, eu tenho um motor, eu jogo gasolina dentro desse motor, né? Não, né? Deixa eu explicar, vocês entenderam. O motor tem gasolina. Essa gasolina, ela tem o que a gente chama de reserva de energia. Gasolina, álcool, gás, ela tem uma reserva de energia. Essa reserva de energia, ela produz dentro do motor, com os pistões, uma explosão. Essa explosão a gente chama de energia interna. Às vezes é representado como ΔE, às vezes esse ΔE aqui, em alguns lugares, é representado também como ΔU. Os dois pertencem ao mesmo conceito. Então, tem a energia interna que está lá dentro, tá? Mais o trabalho que é gerado, é o movimento do pistão para que ocorra o trabalho. O trabalho, fazendo um parênteses aqui, o trabalho é um tipo de energia e essa energia gerada através do conceito termodinâmico ligada à pressão que é exercido, tá? Vezes a variação do volume. Aí eu chamo isso de trabalho. Como se você, por exemplo, pegasse uma seringa. Numa seringa, quando você gera uma pressão interna lá dentro, o que acontece naturalmente? Você tem uma variação do volume, né? É o que faz expelir o material dentro da seringa. Então, na lei zero, eu tenho o conceito de agitação, tá? Que é a vibração do átomo.
O átomo vibra, logo ele tem temperatura. Quando o átomo para de vibrar, aí ele tem ele chega no que a gente considera como sendo zero absoluto, dado por Kelvin. Tá? Que é o famoso zero Kelvin. O Lord Kelvin, né, ele definiu o zero absoluto, ele definiu o conceito de temperatura baseado exatamente na agitação molecular, que era um conceito que já se conhecia na época. Tá bom? Alguém levantou a mão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém? Mariel? Eu vi uma mãozinha, de repente apareceu uma mãozinha, depois baixou. Pode me parar em qualquer momento. Vocês estão me ouvindo bem, né? Todo mundo me ouvindo bem, então tá bom. Às vezes trava um pouco, mas tá dando para entender. A internet aqui onde eu tô tá uma bosta. Qualquer coisa dá um grito aí. Então é isso aqui. Vou tentar desenhar alguma coisa parecida para vocês entenderem o conceito da primeira lei da termodinâmica aqui. Tá? Digamos, nossa, esse desenho não vai ser legal, mas vocês são pessoas boas, pessoas iluminadas, que vão entender o meu desenho. Vou fazer aqui em cima. Tá? Aqui eu tenho coisa que eu tenho outra coisa. Ó, aqui eu vou chamar, aqui é a vela do motor. Aqui eu vou chamar aqui a parte onde joga o combustível, tá? É onde entra a energia. Aí eu tenho um buraquinho aqui, em algum lugar, e eu tenho agora esse cara fazendo esse movimento. Aqui. Opa! Estou desenhando, espero que vocês consigam entender mais ou menos o... É mais ou menos isso que está aqui. Tá? Esse motor aqui é um esquema de um pistão de um carro, é bem simples, tá, gente? Só para vocês entenderem. Aqui a vela ela trabalha em paralelo com a energia que é lançada para dentro do sistema. O meu sistema é o que eu chamo de ΔE ou ΔU, é a energia interna que ocorre aqui dentro do sistema. Tá? O que acontece? Eu jogo calor em forma de combustível, tá? E a vela pega e dá uma ignição, né? Gera uma fagulha. Essa fagulha faz com que ocorra uma explosão aqui dentro. Quando ocorre essa explosão, ou seja, essa energia interna e ela contida aqui dentro, essa energia interna ela vai acabar a parte desse material, né, ele é gerado em energia interna e logo em seguida, tá, ele também gera o que a gente diz de trabalho, fazendo o quê? Aumenta com a explosão, eu vou aumentar o volume dessa área aqui, né, desse sistema. Então, eu vou aumentar o volume. Quando eu aumento o volume, isso foi gerado por quê? Por causa da pressão que foi gerada internamente durante o processo de explosão. Então, quando eu tive a explosão multiplicado pela variação do volume, eu gerei um trabalho. Nesse caso, um trabalho mecânico. Note que isso é transporte de energia. Você está transportando energia para vários estágios. O conceito básico de energia é transporte. Tá? É quando você pega um sistema qualquer, por exemplo, a queda d'água, né? Cai a água lá na hidrelétrica em cima de uma hélice, essa hélice gira uma bobina, enfim. Aí essa energia potencial gravitacional se transforma em energia, uma outra energia mecânica de torque, que é também um trabalho, e que gera uma outra energia, que é a energia elétrica. Você tem energia gerando energia. O conceito básico de energia é transporte. Tá? Um outro exemplo, quando você faz esse movimento com a mão e você aquece a mão, o que você está fazendo? Você está gerando uma energia mecânica, que é um movimento, tá? E transportando essa parte dessa energia em calor, transferindo como calor, excitando, agitando na lei zero, agitando e aumentando a temperatura da superfície das suas mãos. Tá?
Então, enfim. Temos a lei zero, que é o conceito de agitação. Depois nós temos a primeira lei da termodinâmica, que é que a quantidade de energia é a energia interna mais o trabalho gerado. Ou seja, aquilo que você jogou para dentro do pistão, a gente está considerando como um conceito perfeito, tá? Se não houvesse nenhuma perda de energia durante o processo. Isso não é uma verdade. As condições aqui são condições ideais. Tá? A gente está trabalhando só com condição ideal. Então, você transportou energia para dentro do sistema, esse sistema gerou energia mecânica, exatamente o somatório desses dois itens aqui. Tá? E aí, obviamente, você tem a produção movimento. Num carro, no máximo que você consegue chegar em um carro de rendimento, tá? 15 a 20%. Ou seja, você botou R$100 de gasolina, só R$20 de combustível, seja lá qual for, R$20 desse combustível que você realmente está utilizando. Os outros R$80, literalmente, saiu por aqui, ó, como fumacinha. Virou fumacinha lá no seu carro. Aqui pelo buraquinho aqui, ó. Quando ele abaixa, o excesso de vapor sai por aqui e aí ele volta, né, fazendo esse movimento. Tá? Isso acontece. A vida real é essa, a gente vive com isso. A gente está trabalhando aqui como se o sistema fosse perfeito. Lembrando que o trabalho, ele também é a integral, tá? Do ponto 1 ao ponto 2 de um sistema, pressão vezes dV. Tá bom? Trabalho também é isso aqui, ó. Isso também é trabalho. Exemplo. Vou fazer um exemplozinho bobo aqui para vocês entenderem. Digamos que eu tenha, tá, uma pressão que é dada por 3V ao quadrado. Tá? Esse aqui é o conceito básico da pressão. Uma pressão qualquer, de um material qualquer, de um sistema termodinâmico qualquer. Tá? Ele diz que E é igual a 3V ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer assim, ó, o trabalho, tá? 3V ao quadrado, vou botar só isso. Não, tá. Vou botar, deixa eu ver. Só isso tá bom. Só para ilustrar mesmo. Eu tenho do ponto 1 ao ponto 2, aí no lugar da pressão, eu boto 3V ao quadrado vezes dV. Quando eu faço a integral desse carinha aqui, como é que fica? Alguém sabe me dizer como fica a integral? Vai, meu povo. Já fiz a integral, né? Milhões de vezes aí, fizemos um cálculo 1, 2, 3. Como é que eu faço aqui? A mais basicona. O que acontece com esse 2, com esse expoente? Gente, vocês estão mortos aí? Fala aí, pelo amor de Deus, gente. Não deixa sozinho, não. Olá, olá. Alguém aí? A galera não está querendo fazer o senhor perder a linha de raciocínio, entendeu, professor? Então, só seguir que a galera está acompanhando. Tá bom, obrigado. Boa desculpa, boa. Vamos lá. Na integração, tem um macete, né? Tem o conceito básico lá que é dado pelo curso de matemática. Eu somo um aqui em cima, desço esse pacote que foi somado abaixo dividindo. Então, ficaria assim, 3V ao cubo dividido por 3. Esse 3 aqui é o que eu somei 1, né? 2 que eu somei 1, e jogo para baixo dividindo. Aí eu posso cortar esse 3 com esse 3. Logo, o meu trabalho é dado pelo cubo do volume. Esse caso aqui. É um exemplo, tá? Lembrando que as unidades de energia podem ser dadas como joule ou como calorias, tá? Pode usar cal como calorias. Professor, a parte da Pode medida falar. ele só pegou em joule, a outra cortou. Como? Volta aí, desculpa, não entendi. Me ajuda.
A anotação que você fez só pegou o J da medida de joule, a outra medida não pegou, porque cortou. Calorias. Calorias. Quer ver um exemplo básico de fenômeno de transporte para a gente poder entender melhor? Você está numa... Eita, chutei no meu esqueminha aqui. Ok. Você está na academia, tá? Na academia, você quer perder calorias. E você também está... Duas situações. Você está na academia, uma outra situação, você está correndo em, sei lá, meio-dia em Bangu. Por algum motivo, você achou que isso ia funcionar para você perder as calóricas, tá? E aí você está na academia, onde tem na segunda situação, onde tem um ar-condicionado na sua cara e você está correndo. Um ar-condicionado na tua cara ali, tá? Nossa, aquele ar gelado, está lá na esteira, correndo. A situação B, a outra situação, você está na rua, um sol de 44 graus em Bangu, meio-dia, perdendo calor. Qual dessas duas situações você acha que vai ter mais transporte de energia? Meio A para o meio B, ou seja, do seu corpo para o meio externo. O que vocês acham? Na situação da academia com ar-condicionado na sua cara ou na situação que você está correndo a meio-dia a 44 graus aqui em Bangu, por exemplo? Situação A, situação B. MA, B, Bangu. A gente acha que é a situação B, né? Mas na prática, assim, de ser humano, no caso, a situação A acaba perdendo mais calorias, porque você demora a aquecer, tem algo te resfriando. Então, vou consertar a sua resposta. Quando você está na academia, o que o seu corpo faz desesperadamente? Né? O seu corpo tende a ficar a temperatura de 36 graus e meio em média. Tá? Desesperadamente, 36 graus e meio. Quando você está num ambiente muito frio, você vai ter perda calórica, você vai perder esse calor que está sendo produzido, os seus órgãos, o seu sistema sanguíneo, enfim, tudo lá, usando as calorias que você utilizou na sua alimentação, por exemplo, aquela energia ali, manter seu corpo desesperadamente a 36,5 graus. Aí você entrou num ambiente muito gelado, sente frio. Esse sentir frio significa que o seu corpo está perdendo calor no meio e está desesperado tentando repor esse calor, manter a sua temperatura a 36 graus e meio. Imagina se agora você está correndo aí no calçadão ou em algum lugar a meio-dia, a um sol a pino. Seu corpo só precisa de 36 graus e meio. Qualquer coisa que vier para ele vai dizer assim, opa, posso trabalhar menos. O calor aqui está se mantendo na boa, só no estilo, só manter. Então, na verdade, quando você corre a uma temperatura mais um local com a temperatura mais alta, o seu corpo perde água, uma questão mesmo termodinâmica, né? A superfície o suor nada mais é que uma forma inteligente que o corpo tem de manter a temperatura equilibrada na sua pele, né? Para que você não tenha problema de alto aquecimento. Isso é ruim. Então, o que acontece? Quando você, então, corre num ambiente muito quente, você tem pouca perda calórica. O que você perde, na verdade, é água. Você, caraca, suei pra caramba aqui, ó. Caraca, perdi muito. Não, você não perdeu nada, você perdeu água só. Só foi seu corpo querendo manter o controle da sua temperatura, porque ela não ia ser leve demais. Então, ela usa apenas a água retida no seu corpo para manutenção de temperatura. Alguém com o fone ligado, que deve estar distraído, se puder desligar o fone, eu agradeço. É o Rudval. Rudval, vou desligar seu fone aqui rapidinho. Valeu, obrigado. Rudval parece o Luva de Pedreiro. Parente de Luva de Pedreiro. Brincando. Continuando.
Então, a solução é para transporte de energia. A gente está falando de transporte de energia. Estar, por que pareça, numa academia, num local frio. Se você for numa Smart Fit ou numa academia mais digamos, mais chique, mais coisa, mas uma academia boa, uma boa academia. Valeu. Osvaldo. O que acontece? Você vai ver que geralmente as esteiras, toda a parte aeróbica estão perto do ar-condicionado. Elas ficam perto exatamente da saída do ar-condicionado. É proposital. Porque ali, quando você começa a aumentar a temperatura do seu corpo, aí o seu corpo começa a perder calor, o corpo diz, deu merda, vou ter que pegar a reserva que eu tenho de gordura aqui, transformar em caloria, porque esse cara aqui tá dando merda lá fora. Não sei o que está acontecendo não, mas está dando merda. Não estou conseguindo deixar 36,5, está brabo. E aí você emagrece. Aí você perde água? Perde, óbvio, né? Mas você realmente queima caloria. Queima, né? Na verdade, se transforma. Transporta o que a gente chama de gordura. É exatamente o TQ, né? A gente chama de gordura e material adiposo, na verdade, é esse aqui. E, por acaso, é dado em calorias. Tá? Acho que eu vou levar de novo, luva de pedreiro. Tá ligado? O que acontece? No sol é burrice. Então, pode ver que hoje os jogadores de futebol, os grandes atletas de ponta, eles trabalham muito para conseguir fazer uma perda rápida de calórica, né? Quando eles ficam em banheiras de gelo, não é só por uma questão anestésica, né? Do músculo, dos tendões, mas também por uma questão mesmo de perda calórica. Isso auxilia para a perda calórica. Tanto que existe a hidrolipólise, não sei se vocês já ouviram falar. A hidrolipólise é um exemplo, né, que é utilizado lá, uma maquininha lá super gelada que vai na verdade, o que está fazendo ali é fazer com que aquela região ali, ela começa a perder calor, a temperatura baixe muito, exatamente a gordura que se encontra naquela região começa a se transformar em energia para o seu corpo para manter aquele ponto. Caraca, de novo, quem é essa pessoa que está. Meu pai amado, gente. Agora é o Matheus. Matheus, me ajuda aí, Matheus. Deixa o teu áudio aí, por favor. Matheus. Meu Deus, cadê onde está o negócio? Deixa eu tirar o Matheus. Ativar mudo. Não, tem outro ser humano. É o Pedro agora, Pedro Lemos. Mudo. Me ajuda aí, gente. Não abre o áudio, não. Não dá ruim. Tá? É basicamente isso. Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só abrir aqui, se está aqui direitinho. Vou compartilhar para vocês. Continuar. Cadê? Aqui. Só um minutinho. Vocês já devem estar vendo aqui. Não quero Pedro Lemos. Eu vou me fixar. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Calor, trabalho, primeira lei da termodinâmica. Tá? Vou fazer um desafio com vocês. Esse maluco aqui levantou uma caixa. Ele levantou uma caixa. Qual o tipo de energia que ele está transmitindo ao elevar a caixa? O que vai me dizer? Ele tem um gasto calórico. Esse gasto calórico é igual a alguma coisa. Oi? Alguém falou. Cinética? Mídia cinética? Não, nesse caso não. A gente está trabalhando com aqueles três sisteminhas. Que a quantidade de calor que o corpo exerceu ali é igual à energia interna mais trabalho.
Nesse caso, a gente não considera energia interna porque ele não está dentro de um sistema termodinâmico. É só ele e uma caixa. Então, na verdade, é o calor, a energia que ele produz em forma de calor, né? Em forma de uma outra coisa. Não é energia interna. É o trabalho. Tá? Por exemplo, se eu desse aqui para vocês deixa eu ver um exemplo. Se eu dissesse que essa caixa tinha 2 quilos, tá? E ele levou a 2 metros, a uma gravidade 9,8, só você fazer a conta. Tá? Nesse caso, a energia potencial, que é exatamente o ponto onde ele parou, a energia potencial relacionada ao trabalho que ele exerceu, e, consequentemente, também é a energia que ele teve que gastar, considerando isso um sistema perfeito. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, exemplozinho. Não. Aqui, por exemplo, ó, um homem levanta uma caixa de aproximadamente 100 newtons do chão até 20 centímetros da sua cabeça. Tá? Eu acho que tem uma explicaçãozinha aqui. Ó, como ele é um sistema termodinâmico, ele realiza trabalho para levar a caixa. Nesse processo, a sua energia interna varia, já que não pode variar somente o trabalho. Como ele variou a energia interna e realizou o trabalho, a primeira lei, né, da termodinâmica, sabe-se que houve calor também. Assim, a energia térmica também variou. Ou seja, você está na academia, puxando o peso, né, fazendo algum exercício, algum movimento, toda aquela energia mecânica que você gera, você também está gerando energia térmica e calor. Tá? Eu comi uma barrinha de cereal e corri na esteira, e aí a maquininha da esteira lá disse que 2 horas na esteira. Aí a maquininha disse que eu perdi 200 calorias. A minha barrinha é de, sei lá, 500 calorias, uma coisa assim. Porra, uma barrinha de cereal não bate minha corrida de 2 horas aqui. Não, é um erro que tem nas máquinas de academia. Na verdade, elas não calculam por calorias, ela calcula por quilocalorias. Na verdade, é 1000 vezes aquele valor. Se você, na verdade, tem um gasto calórico de 200.000 calorias, ou seja, várias barrinhas de cereal. Tá? Porque é isso, eu não sei, gente. Eles fazem isso, não, tá? E aqui um conceito mais geral, né, para um infográfico, que acho que fica mais fácil para a gente entender. A minha fonte de energia pode ser gordura, pode ser gasolina, pode ser gás, pode ser o próprio oxigênio, né, uma fonte de energia, um combustível. E aí ele joga dentro de um sistema, tá? Um sisteminha, onde dentro desse sisteminha ocorre alguma coisa que gera trabalho, que gera movimento. É o princípio básico das máquinas térmicas, né? Qualquer máquina térmica funcionar, ela necessariamente precisa trabalhar na primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, primeira lei da termodinâmica. Tem um negocinho aqui. Esse dica do professor. Isso aqui é bem legalzinho. Eu vou dar uma rodadinha, deixa eu ver se vocês conseguem ouvir. É rapidinho, 5 minutos. Vocês conseguiram ouvir? Não. Não. Bem. Bom, ele vai falar sobre trabalho e é a primeira lei da termodinâmica. Só para saber mesmo o que é. Eu vou lendo o texto aqui para vocês do conceito. Aí, olha só. Aqui ele está dizendo que ele vai tirar o equívoco que acontece sobre calor, né? O calor não está relacionado a quente e frio. Logo de cara, o calor não é quente e frio. O calor é transporte de energia. Ponto. Tá? Eu posso estar absorvendo energia do meio, tá? Ou posso estar doando energia para o meio. Essa energia é energia térmica. Então, dizer assim, hoje está calor, isso é um erro retumbante. Hoje não está calor, na verdade, estou
estou absorvendo muito calor do meio. Absorver muito calor do meio, ou seja, muita energia térmica, significa que a temperatura do meu corpo está se elevando e eu vou suar, porque o meu corpo desesperadamente vai começar a minar suor para manter o equilíbrio térmico. Ou então está muito frio. Está muito frio, não, muito frio. Está tendo perda de calor. O teu corpo está perdendo calor meio desesperadamente. Por exemplo, aqui estou no ar-condicionado. Meu corpo está desesperadamente iludido, perdendo calor e, ao mesmo tempo, tentando repor através das minhas reservas de gordura. Vocês vão notar que os esquimós, vocês vão notar que, geralmente, as pessoas que vivem em lugares com muito frio, elas não são gordas. Existe um caso ou outro, mas 90% das pessoas são relativamente magras. Por quê? Porque elas comem pouco, comem mal? Não, elas comem muita gordura, elas comem muito. Se ela comesse a mesma quantidade de calorias, ela come no ambiente tropical, ela teria obesidade mórbida, ela não passaria da porta, seria elevada de um ponto A para um ponto B de guindaste, por exemplo. Só que lá, se eles não tiverem reserva de gordura, eles estão perdendo calor todo, desesperadamente, o corpo, 24 horas por dia, que é muito frio. As temperaturas chegam em determinados lugares isolados, aí, onde tem algumas pessoas, a menos 42 graus de temperatura. Isso é absurdo. Tá? Vou andar um pouquinho, tá? Aqui ele está falando sobre a questão do que calor é energia em trânsito. Na verdade, todo tipo de energia trabalha em trânsito, né? A energia luminosa, energia térmica, energia elétrica, assim por diante. Deixa eu só andar mais um pouquinho. Aí ele dá um conceito mais ou menos parecido com o que eu dei, só que a única coisa que ele faz aqui, esse trabalho, ele pode jogar para o lado de cá. Ele está dizendo que a energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. É a mesma coisa. Se eu pegar o trabalho e jogar para o lado de cá, vai ser a quantidade de calor é igual a energia interna mais trabalho. Igualzinho que eu coloquei lá para vocês, tá? No quadro anterior. Deixa eu dar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui a outra explicação. Então, vai inferno. Aqui. Aqui é um gráfico, tá? Para mostrar para vocês. Esse gráfico aqui, quase não dá para ver. Se eu não me engano, eu acho que é... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Pressão por volume, tá? Pressão por volume. Isso aqui é um sistema fechado, imaginando que é feito como se fosse o chamado ciclo de Carnot. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, vai ver agora não, um pouquinho mais à frente. Estou adiantando. Então, aqui é um sistema fechado, tá? Onde, dependendo de como ele anda, eu posso estar exercendo trabalho sobre o sistema ou o sistema está exercendo trabalho sobre o meio. Tá bom? Então, você vai... Aí, nesse mesmo gráfico, você pode identificar se o processo é isobárico. Isobárico é o quê? Pressão constante. A pressão não está variando. Pode ser isocórico ou isovolumétrico, mesma coisa, tá? Chamado de volume constante. Por exemplo, aqui, aqui é volume constante, o volume não está variando. O volume aqui, a pressão está mudando, mas o volume continua o mesmo. Ou pode ser isotérmico a temperatura constante. Nesse caso aqui, a isotérmica é vista exatamente nessa parábola ali. Tá? A gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado quando a gente for estudar a parte de o ciclo de Carnot, enfim. Vocês estão vendo esse gráfico, né? Eu não estou falando sozinho, não, né? Gente? Estão vendo? Estamos sim, professor. Estamos vendo sim. Ele abriu para você na tela toda ou só ficou pequenininho? Sim, tela toda. Tá bom. Porque eu não sei como é que isso ia funcionar aqui. Bom, diminuir agora. Tá? Aí que ele mostra. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante mais à frente. Aqui é um outro gráfico. Ele também está falando com relação à questão do trabalho. O trabalho ser positivo ou negativo. Se for no sentido horário, o trabalho é positivo. O trabalho está sendo exercido no sistema.
O pistão está empurrando empurrando o sistema para baixo para girar a roda. E aí, quando o pistão sobe, é porque existe um trabalho negativo mandando o pistão subir, tá? Porque é um efeito mesmo do movimento, para girar o pistão para ele andar. A gente vai ver com muita calma, então não vou querer caminhar para isso não. Aqui é um exemplo clássico de matemático, mas eu vou que a gente faz junto. Vamos fazer isso aqui rapidão. Me ajudem, por favor. Ó, aqui eu tenho o seguinte, ó, uma massa de 2 quilos está sobre um pistão que tem dentro um gás ideal. O gás ideal é um gás termodinâmico, onde os átomos os átomos não se tocam, ele tem espaço suficiente para os átomos bater na superfície do objeto, tá? Não tem perda de energia, tudo é perfeito ali. O gás ideal, essa característica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o gás ideal mais à frente. Então, ó, uma massa de 2 quilos está sobre um pistão dentro de um gás ideal. Quanto a energia térmica, quanto de energia térmica é necessária para elevar 2 centímetros esse pistão? Considere que toda energia fornecida se converte em trabalho. Basicamente, a gente percebe que, olha só, uma massa de 2 quilos está sobre um pistão. A massa tem um pistão. Ó, o pistão vai empurrar a massa para cima. Vai empurrar a massa 2 centímetros para cima. Tá? Dentro de um gás ideal. Quanto de energia térmica é necessária para elevar em 2 centímetros? Então, você tem o trabalho e tem o calor. Trabalho e calor. Tá? Como é que a gente constrói? Como é que a gente construiria esse exercício? Você tem que anotar. Acho que eu consigo. Ó, dizendo que eu tenho quantidade de calor. Nesse caso aqui, quantidade de calor está se transformando igualmente em trabalho. Quantidade de calor está se transformando igualmente em trabalho. Mas a idade mais perto dela, entendeu? Porque ela é mais nova que todo mundo. O Fábio não é mais novo? Não, o Fábio é o caçula, mas a Fabiana de nós três é o mais novo, porque ela tinha muito amizade. A Fernanda é essa aqui, ó. Lá. Gente, eu tenho foto da Fernanda e não estou chamando a Fábio nem mulher no celular. A Fernanda eu acho que não. Alguém com som A ligado? Fernanda é mais velha. Alguém com som ligado? Ligou aí? Ó, tem alguém com som... Já desligou, né? Tá bom, tudo igual. Não dá ruim aqui, gente. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó, uma massa de 2 quilos, tá? É o valor da massa, vou botar em cima. Uma massa, ela vale 2 quilos. Tá? Está sobre um pistão que tem dentro um gás ideal. Tá? Quanto de energia térmica? Energia térmica é isso aqui. Calor é transporte de energia térmica. Quanto de energia térmica é necessário para levantar 2 centímetros desse pistão? Eu quero levantar, logo, o que eu tenho? Olha só, esse meu trabalho aqui, olhando só o trabalho. O trabalho, ele é massa vezes a gravidade vezes a altura. Esse trabalho aqui é energia potencial. O objeto aqui em cima, eu preciso, quanto de energia eu preciso, energia térmica, lançar o meu pistão, fazer esse movimento para levar essa massa de 2 quilos. Note que ele não está falando da energia interna que está dentro do sistema. Ele não fala sobre energia interna, ele não comenta sobre energia interna. Então, a gente não está usando aquela fórmula geral que a quantidade de energia é igual à variação do trabalho mais a variação da energia interna. Não é isso, gente. Ele não está falando sobre isso. Ele diz, ó, não considera a energia interna a princípio. Tá? Então, olha só. A massa, ele diz que são 2 quilos, ou seja, a unidade de 2 quilos é essa. Porque eu quero a resposta em joules. Note que as respostas estão todas em joules. Tá? Massa 2 quilos. A gravidade ele não coloca aqui, mas é adotada, ele sempre adota em todo o texto, todos os textos, 9,8.
A altura tem 2 centímetros. Cadê 2 centímetros? Então, eu posso botar em centímetros, tem que botar em metro, porque a unidade que eu quero é joule. 2 centímetros vai dar 0,02, para deixar em metros. Só dividir por 100. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar 0,392 joule. Bom, essa é a energia que o pistão, energia térmica que teve que ser usada para fazer o que o pistão faça esse movimento, para elevar o objeto cerca de 2 centímetros para cima. Tá? Aí, agora tem que tirar isso para poder... Aqui, ó. Aqui é a resposta essa daqui. Ó, aqui, toda energia fornecida é transformada em trabalho. Assim, temos que a energia fornecida é transformada em trabalho. Ela não fica num reservatório de energia, que a gente chama de energia interna. Para sabermos quanto energia precisamos, temos de saber quanto trabalho precisamos. Assim, o trabalho é exatamente aquela continha que eu fiz para vocês, que é a energia potencial, que eu vou achar 0,392. Certinho. Tá? Agora só precisa apagar isso aqui. Não sei como é que apaga. Deixa eu ver aqui. Peraí, que merda. Apagador, a borracha. Deixa eu apagar aqui, senão depois eu vou querer fazer o exercício lá, não vou conseguir. Pronto. Show de bola. Vamos para o próximo. Não entender, fala, tá, gente? Eu volto, explico de novo. Aqui, ó. Aqui já está, basicamente, já deu a resposta aqui inicial. Mas eu acho essas respostas aqui meio confusas. Prefiro o meu método. Ó, um pistão está contendo um gás que está preso. Caso se forneça... Desculpa. Um pistão contendo um gás que está preso. Um gás está preso. É errada a frase, tá? Desculpa aí. Um pistão que contém um gás preso. Corrigindo a frase. Caso se forneça 20 joule de energia, estou fornecendo 20 joule de energia para esse sistema. Tá? Seria aquela quantidade de calor que existe, tá? Gás, gasolina, alguma coisa. Qual é a variação de energia interna do gás? A variação de energia interna do gás é o trabalho, tá? E a energia interna. Vou explicar melhor. Dentro de um ambiente fechado, se toda a energia interna se transformar em trabalho, então um é contrário ao outro. A energia interna vai gerar uma transição de energia para trabalho e vice-versa. O trabalho pode gerar uma transição de energia para energia interna. Esse fenômeno de voltar é um trabalho negativo. A gente vai falar um pouco mais à frente. Mas, vou voltar aqui para vocês entenderem melhor. Caso se forneça 20 joule de energia interna, qual é a variação de energia? Deixa eu botar aqui bonitinho. Troço aqui. Olha só. O sistema. O meu sistema está fechado. Aqui eu tenho ΔU. Esse ΔU aqui, esse ΔU, vai, por algum motivo, transformar isso em trabalho. Tá? A gente sabe que, se o sistema está fechado, eu tenho que a quantidade de calor é igual à energia interna mais o trabalho. Se o sistema está fechado, isso aqui é zero. Tá? Então, eu tenho que ΔU vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos o trabalho. Tá vendo? A energia interna é igual ao negativo do trabalho, é o inverso do trabalho. Isso aqui é zero, ó. Um vai ser negativo ao outro, para se anular. Eles precisam se anular para que nada aconteça aqui. Tá bom? Então, o que ele fez? Ele colocou aqui dentro um valor a mais do que era necessário. Aqui
aqui dentro, ele disse que, ó, eu coloquei aqui dentro um valor a mais. Esse valor a mais eu chamei de 20 joule. Tá? Só que o que eu usei de verdade não foi 20 joule. O que ficou em excesso? Resumindo a pergunta. Tá? O que ele fez? Primeiro de tudo, ele calculou o trabalho. Porque, olha só, ele dá algumas condições. Ó. Ele dá a massa do objeto. É um trabalho, ó, pode ver que é um trabalho potencial, MGH. Tá? Uma energia potencial de movimento. Ele deu a massa, ele deu a distância, a gravidade. Ele sempre adota 9,8 nesse caso. Tá? E aí, o que ele fez? Primeiro, ele calculou o trabalho. Ele foi lá, calculou o trabalho, MGH, e achou 4,9 joule. Bom, se o trabalho é 4,9 joule, a energia interna vai ser quanto? Menos 4,9 joule. Vai ser um sinal, vai ser o contrário do trabalho. Agora sim, ó, colocou aqui dentro 20, mas ele vai usar os 20? Não. Ele não vai usar os 20. Ele vai usar apenas o que? Ele vai retirar disso aqui, ó, apenas 4,9. O que sobra? É exatamente a pergunta dele. Quanto que vai variar essa energia? Tá? Ele vai ser aqueles 20, vai vir excesso, é soma de energia, tá? Aqui, na verdade, é mais. Só que é mais o quê? Mais ΔU. Somando, é soma de energia. Por acaso, aqui vai ficar negativo, porque a energia interna ela é menos 4,9. Sendo assim, a resposta final tem 15,1 joule. Tá? Essa é a resposta final. É isso que não foi usado e jogado fora. Aqui, por um motivo. No chat. Positivo. Toda. E nada. Cheia, cinética. Vou pagar agora, mas me pergunta, gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu não olho ali o. Está sendo gravado. Fica tranquilo, depois tinha um processo aqui. Só estou apagando para a gente passar para outro exercício. Senão esse troço fica aqui no quadro. Apagou. Apaguei aqui também, que tem um negócio aqui. Pronto, retiro isso. Agora sim, vou passar para o próximo. Esse eu gostaria que vocês tentassem fazer. Ó, eu já vou iniciar para vocês. Ó. Um reservatório que fornece 500 joules de calor. Ó. Opa, esqueci. Vou botar não, vou terminar. Ó, ele tem um reservatório de calor, ó, a quantidade de calor ele deu. Ele disse que vale 500 joules. Tá? Em um sistema, é um sistema termodinâmico, é perfeito. Em um sistema efetua o trabalho, ele deu o trabalho. Diz que vale 350 joules. Aí está perguntando, qual é o valor da energia interna do sistema? Molezinha, quanto que dá? Lembrando, né, que a equação da primeira lei da termodinâmica é o quê? Quantidade de calor é igual a energia interna mais trabalho. Tá? E, molezinha. Me ajuda aí, o que eu faço aqui? Como é que eu monto? Boto aqui o quê? A quantidade de calor vale quanto? Oi? 500. A diferença é 150? Isso, perfeito. Esse carinha aqui eu não sei quanto que é, vou chamar de U, que é mais fácil. O trabalho eu sei que é 350. Logo, é só pegar o 500 menos 350. 150. Energia interna. Exatamente. 150 o quê? Joule. Energia interna.
é como se fosse um forno um forno de cozinha, né? Eu vou colar um bolo, o que está lá dentro do forno, o calor que está contido ali dentro, tá? É 150 joules, por exemplo. Tá? Não tem trabalho. No caso do forno, cozinhar, fazer um bolo, fazer alguma coisa, tá? Lá no forno, como não tem variação de volume, não tem trabalho. Tem trabalho, tem variação de volume. O foco fixa nisso, que isso é importante. Eu vou... Dá para limpar todos os desenhos. É mais rápido. Posições. Mais a última eu faço chamada. Mais outra. A última. Essa aqui, ó. Essa aqui nós já fizemos. Diretamente lá atrás eu fiz com vocês, ó. Aqui ele está dizendo o seguinte. Ó, aqui ele está dizendo que um gás tem um volume de 1 metro cúbico para 2 metros cúbicos. Tá? Ele sai de 1 para 2 metros cúbicos, que é o volume. Ele diz que a pressão exercida sobre o gás atende a essa equação matemática aqui, 3V ao quadrado, que é o volume ao quadrado. Ele pergunta qual o trabalho realizado. A gente sabe que o trabalho é igual a integral da pressão vezes a variação do volume, dV. Só que é uma integral definida, aonde eu tenho, ela vai de 1 metro cúbico a 2 metros cúbicos. Então, fazendo essa continha aqui, ó, eu vou ter que substituir no lugar do quê? 3V ao quadrado, dV. Tá? Aí ficou como? Vai ficar, a gente já sabe, vai dar V ao cubo. Né? Ao cubo, só que é uma integral definida, de 1 a 2. Ou seja, peraí, que besteira, deixa eu apagar um negocinho. Opa, gerei. Ué, cadê a borda da caneta? Não, peguei a caneta errada. Ih, gente, será que peguei a caneta certa? Acho que é, sei lá, vamos ver agora. Então, vamos lá. Ih, tá apagando aí. Coisa demoníaca. Nossa, pô, que faltava isso na minha vida. Cara. Deixa eu tirar e voltar aqui rapidinho. As coisas tava fácil demais. Caraca, não gosto da caneta. Alguém me ajuda aqui. Que bruxaria é essa? Não, a caneta sumiu. Ah, tá aqui. Voltou, eu acho. Hein? Bom, enfim. Agora vamos definir. A primeira, né? 2. Vai ser 2 elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo. Vai dar 8 menos 1, que vai dar 7. 7 o quê? 7 joule. Vamos ver se te acertou essa merda. Espera aí. 7 joule, acertamos. Olha lá. Acertamos. Vou fazer um negócio aqui. Agora eu vou apagar tudo aqui, limpar todos os desenhos. Olha lá, exatamente como a gente fez. Tá? Bom. Dá para mais uma ainda, dá para um último exercício. Deixa eu só fechar aqui. Opa, aqui. Acho que esse aqui mostra o diagrama, esse mesmo. Ó, num diagrama PV, pressão vezes pressão por volume, que forma um retângulo. Claro que não deu certo. Um lado paralelo ao volume, medindo 4, e o lado paralelo da pressão, valendo 2. Qual é o trabalho realizado num ciclo completo? Aí eu vou mostrar aqui, ó. Num ciclo fechado, um diagrama, vou desenhar o ciclo para vocês. Aonde está o ciclo? Não. Ó. Vou fazer algo decente, tá? Mas não vai sair, não. Dá uma flechada. Pressão. Volume.
Aí eu vou usar exatamente isso aqui, para facilitar a minha vida. Tá? Pronto, é um quadrado. Aceita esse que dói mesmo. Aí, ele fala, num ciclo fechado, que é esse aqui, ó, num diagrama pressão, o volume, a área da figura que se forma, essa área aqui, ó, tá? É o trabalho. Então, a área dessa figura é exatamente o trabalho que foi gerado no sistema. Assim, o trabalho dado foi 4 vezes 2, que é exatamente os valores de pressão. Ele deu esse valor aqui de pressão e esse valor aqui de volume, variação de volume, lá em cima. Pera aí, deixa eu mostrar para vocês. Ó, lá no problema. Ele disse que ó, o volume vale 4 e o outro vale 2. Ah, tá apagadinho aqui. A pressão vale 2, tá apagadinho, tá aqui em cima do desenho. Tá? Ele disse que o volume embaixo vale 4 e a pressão vale 2. Para calcular a área, base vezes altura. Calculando base vezes altura, calculando aquela área ali, eu tenho exatamente 8 joules. 8 joules foi o trabalho realizado por aquela figura ali. O negócio que não sobe nem por decreto aqui. Opa. Aqui, ó. A área daquela figura é numericamente igual ao trabalho, que é base vezes altura, que é 4 vezes 2, será 8 joules. Show de bola. Tá? Por acaso é a letra D. Ok? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram tirar? Não? Tranquilo? Crianças? Olá, alguém? Tranquilo, professor. Na semana que vem, eles não devem estar vendo aí, eu acho. Ih, caraca, peraí, só um negocinho aqui que eu dei mole. Tá? Vou apagar todos os desenhos. Novo compartilhamento. Aqui. Pronto. Estão vendo a mesma tela que eu? O que é um gás ideal? Sim. Show. Eu vou passar. Vou apagar aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou passando, tá? Deixa eu ver se ela aumenta para vocês. Ela aumentou para vocês? Aumentou. Sei lá. O negócio me atrapalha porque eu não descobri como é que faz para assumir essa bosta aqui assim. Aqui é um texto. Professor, boa noite. Eu precisei finalizar a aula do senhor no ônibus, só que eu estou com 3%. Eu não tenho bateria para responder. Pede alguém, por favor, bota no chat aí, pede alguém para você lembrar para te dar presença. Tem mais um outro colega também que eu não me lembro agora também. Não sei se ele falou com alguém aí para dar presença, tá? Tá tranquilo, tá gravado. Tá gravado. Eu já ia acabar mesmo, é só explicar essa partezinha do conceito de gás ideal para fechar o conceito. Que é mais ilustrativo, fica melhor. Ó, o que é um gás ideal? Tá? É um modelo molecular onde eu tenho uma distância absurda entre um átomo e outro, tá? E as forças entre elas é muito pequena. Muita distância entre os átomos e uma quantidade muito pequena de força de interação entre eles. Tá? Aí, existe uma equação geral, antes de mais nada, né? Tá. A pressão aqui, nesse caso, para um gás ideal, ele tende a 0, tá? Gás para partícula, tá bom? Só para você entender o conceito. E aí nós vamos partir para a semana que vem falando sobre a equação de Clapeyron, ou Clapeyron, sei lá. Enfim, que é PV igual a nRT. Nós vamos partir daquela equação do PV-tipo, famosa equação do PV-tipo Avogadro, tá? Semana que vem. E aí, onde isso aqui seria a minha pressão do gás, o volume do gás, número de mols, isso aqui é a constante dos gases e a temperatura.
Lembrando que a temperatura agora, quando a gente trabalha com físico-química, ela é dada em Kelvin. Tá? Aí que são alguns conceitos básicos, que eu não vou falar agora. Isso aqui é para a semana que vem. É só para mostrar para vocês que na semana que vem nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron e conceitos básicos de isobárico, isocórico e isotérmico. Tá bom? E partindo agora para a presença. Para que vocês possam seguir suas vidas aí. Esse finalzinho isso vai ser a semana que vem, né, professor? Isso, finalzinho vai ser semana que vem com detalhes. Eu só já Tá bom, valeu. adiantando caso vocês É que eu não queiram já anotei nada começar a aqui, mas folhear. tranquilo. Beleza. Não sei se fiz chamada. Não, ainda não fiz chamada, não. Alguém perguntou aí. Só um minutinho. Já estou entrando aqui. Ai, ai. Deixa eu tirar e interromper o compartilhamento. Já vou fazer a chamada. Deixa eu... Além de interromper o compartilhamento, vou parar a gravação também, para facilitar a nossa vida.